Começou. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com todos vocês? Tudo bom. Você começou pelo meio dos períodos, né? Pelo meio do período, é porque é a hora que a gente tá falando. Vem, Gabriel. Bacana. Oi, Fernando. Tudo bom? Tá bom. Então Gabriel ainda hoje. tá sem microfone, tá? Agora vai sem microfone. Mas eu vou falando aqui até ele Ué? arrumar lá Pode os. falar. Então a gente vai falar, pessoal. E quem tiver dúvidas aqui depois, a live vai ficar gravada, né? Então pode deixar perguntas ou mandar lá no nosso contato do WhatsApp. E a gente vai respondendo para todos vocês. Beleza. Hoje, o tema, né, da live vai ser como que fazer, né, agora na época das águas com o pasto que sofreu na seca, né? Esse ano foi uma seca praticamente o ano no Brasil todo, né, bem atípica e muitos pecuaristas reclamando, né? Não sei se o Fernando teve algum relato, Gabriel, quais foram os relatos que vocês tiveram aí sobre isso? Gabriel? Os relatos que a gente vê aí, né, Marildo? O primeiro deles que ficou estampado aí na mídia foi que esse excesso de seca gerou muito matéria orgânica para combustão e a gente viu aí o que aconteceu no Brasil, né? Então o cara que tinha um pouquinho lá de aquele famoso fé em pé, às vezes se viu sem nada, né? Então isso foi o que acabou acontecendo e ficou muito seco. Então, por isso que a gente vê, se a pessoa, qualidade ninguém teve, né? Porque seca, qualidade assim, né? Nutriente, dá para a gente fornecer isso no coxo, mas de uma forma geral, ou a pessoa tem isso, ou também está rapado, né? Porque também não deixou, não fez o manejo correto. Não. E a gente já vem no histórico, né, de 3, 4 anos aí que, como diz o outro, não foram anos tranquilos, né? Foram anos que tiveram aí alguns intempéries, né? Então, diz os entendidos que esse último ano é um final de ciclo, né? De falta de chuva ou de uma chuva um pouco mais mal distribuída, mas a gente vem dessa. Então, o pecuarista vem daquela, né? O pasto estava verde, aí começou a comer, depois não choveu mais, secou, ele teve que comer, aí choveu, ele tinha que ter gado em cima. Eu sinto, né, umas coisas que eu sinto é que não teve o desafogamento da pastagem, né? Que o pasto precisa aí de alguns períodos que ela cresça, né? Então, assim, é um sentimento de não ter o que fazer, vai ter que comer o que tem, né? Alguns relatos que eu tive, apesar de estar mais aqui pro sul, eu tenho aqui algumas regiões também de transição que é mais ou menos parecido com São Paulo, assim, muito quente e seco também, né? Então, mas chove um pouco mais do que Mato Grosso do Sul no inverno. Só que não adianta chover, né? O cara tá com o pasto rapado ou o pasto passado, que a gente conversou, não tem como. Agora, por exemplo, vamos dizer que tem alguma fazenda que está com o pasto rapado, iniciando as águas agora, né? Cara, o cara não vai vender o gado todo, ainda mais agora que está nessa questão de transição, né? Para as águas e de preço, né? Hoje a arroba, né, tá passando de R$ 300. Há quem diga que vai chegar a 400, né? Em algum momento. Então, assim, o pessoal, depois o Gabriel vai falar se isso é verdade ou não, né? Deu até Eu já ouvi risada lá. esse número em alguma palestra aí esses dias atrás, hein? Ele já, ó, nem foi ele que me contou, eu vi isso aí em algum lugar aí, já me falaram isso aí. Então, só que tem uma coisa, eu tô com um cliente que a gente começou agora aqui, que o cara começou a arrendar a fazenda e no meio do ano e foi chegando gado, oportunidade, comprando, só que as fazendas não tinham pasto. E agora não tem como vender esses animais do jeito que tá, nem animais nem vaca, nem recria. O que a gente está fazendo? Tem uma fazenda que é arrendada, que a gente está fazendo uma estratégia vai fazer um confinamento para as vacas, para bezerro, para tudo, para poder separar o que vai ficar e o que vai sair.
porque não tem nem como vender esses animais do jeito que estão. Né? E já começar um processo de reforma e intensificação dessas áreas de pastagem. Produzir silagem já, enfim. Mesmo que aqui chove, que eu falei, é uma coisa... Não adianta chover. Pode chover o ano inteiro, mas se você não respeita a altura de entrada do capim, não vai resolver nada, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Então, assim, esse é um grande detalhe que a gente fala, né? O capim ele tem que entrar nessa época do ano, começo de outubro, com condições para que a chuva possa auxiliá-lo na rebrota. Agora, se ele já chega nessa época do ano sem condições, não adianta, né? Ele vai sofrer até dezembro, janeiro, para ele poder sozinho, né, sem uma ajuda de uma adubação, poder voltar. Então, pelo menos esse é o que eu tenho visto por aqui também. Mas essa é a tragédia, né? Porque não choveu na época que o mais pessimista achou que ia chover, né? Então, tinha gente apostando, mas eu acho que é um cenário mais crítico, né? E arroba sim, né? Eu já ouvi, inclusive, nosso amigo Gabriel, né, projetando essa arroba aí um pouco próximo, um pouco além dos R$ 400, mas aí cai naquela, não é só o valor da arroba que eu quero considerar, né? Preciso saber se vamos ter um ambiente de produção também, né? Então, isso aí é uma dificuldade que a gente, como técnico, sofre na hora de estar indicando para o cliente, né? Ou de estar aí projetando uma nova safra, né? Uma nova entrada aí de chuva, de animais, de estratégia, né? O que você, nas suas andanças desses dias, Gabriel, o que você viu aí no Mato Grosso do Sul? Algumas informações aí de Rondônia também. Como que tá a situação das pastagens por esses lados? Cara, acho que aquele é o famoso seca no Nordeste, né? Que todo ano o noticiário lá do Jornal Nacional passa e a gente se assusta, né? Mas o que a gente vê são, pelo menos aqui na nossa região, é que às vezes até aquelas áreas que já você sabe que é integração, realmente esse ano judiou um pouco mais pela escassez de hídrica que teve, né? Mas de uma forma geral tem lugar, cara, que você fala assim, meu Deus, o que esse gato tá comendo, né? Eu acho que se você jogar um cartão de crédito no meio do capim, você acha ele, cara. Acho. Porque, então, assim, aí eu não sei se esse tipo de produção é sustentável, sabe? Esse tipo de produção, e aí bicho, aí aquela história que o Fernando acabou de falar, né? Digamos que a gente acerte a nossa projeção lá de arroba acima de R$ 400. Mas para um gado que tá perdendo peso, a arroba podia estar 800, velho. Sabe? Então, a gente tem que esquecer um pouquinho o valor de venda e pensar na margem de produção, mas para isso a gente precisa saber custo e envolve outras coisas. Só que essa profissionalização dessa gestão passa pela a produção, como a gente fala, né, pela pastagem, pela gestão de pessoas e pela parte financeira, que é o tripé aí para a gente tomar boas decisões frente à nossa pecuária, né? E Gabriel, não, só para te cortar, Mário, só para depois Não, você complementar. Quando a pessoa não tem, eu falo da figura do consultor, que eu acho que é uma figura importante na propriedade, ou em qualquer empresa, né? A minha empresa tem consultoria, eu dou consultoria, então, assim. Quando eu fico doente, eu procuro um consultor de saúde. Então, assim, muitas das vezes, se eu sei o meu custo, mesmo no caso ruim, eu, por exemplo, lá, eu planejo, eu preciso ter, com o meu ambiente de produção, eu consigo produzir 10. E aí eu vou comprar o 10, porque 10 eu consigo pagar meus custos, ter uma margem, eu não morrer de fome. O produtor não, ele vê aquele ambiente de produção, ele vai querer colocar 50, porque tá barato o boi às vezes. Igual o marido falou, mas vem chegando animais do meu cliente porque ele comprou emocionalmente que estava barato. Então, assim, se ele sabe o custo dele e um pouquinho da margem, faz uma projeção ali, ele sabe, ok, eu não perdi, mas se ele empatar nesse momento, gente, já está no altíssimo lucro, no alto desempenho. Então, às vezes, né, o consultor tira esse componente emocional, que agora o marido vai falar um pouco das experiências dele. É que na verdade esse cliente aí, na verdade, ele
não é do ramo da pecuária, que é uma das coisas que eu sempre converso com o Gabriel, né? A gente sempre fala que esse eu acho que é o grande mal, eu acho que é o, assim, não por nada, nem, não é todos, mas eu acho que é uma palavra pesada, mas eu acho que é um câncer na pecuária, pessoas pecuaristas que não são pecuaristas, né? Tem a pecuária como uma segunda ou terceira atividade, que são pessoas que não usam ali só para não perder dinheiro. Coloca uma cabeça ali por hectare, paga o funcionário, paga o sal. Um ano, cada 2, 3 anos faz uma limpeza na fazenda e pronto. É isso, né? E diferente de outras atividades, o cara pode não, o cara que planta soja. Quantos caras que plantam soja que ele pode ter outra atividade, mas a soja, ninguém planta soja sem adubo, milho sem adubo. E cada vez mais a gente tem visto o pessoal se tecnificando com microbiológicos, com análise de solo em grid, sei lá, todo tipo de coisa, ferramenta para produtos, os caras estão fazendo, né? Agora você vê na pecuária, é cada vez menos, né? Tem uma linha aí eu acho que eles, sério mesmo, eu acho que hoje para a linha pecuária, em termos de soluções, vai estar pau a pau com a agricultura. Desde nutrição, genética, genética de animal, genética de pastagem, enfim, tudo que tem na agricultura hoje tem para a pecuária. Qual que é a grande questão? O investimento do pecuarista. São falas duras, mas eu acho que são falas reais. Que isso é uma coisa que impede a nossa pecuária de ser mais competitiva. E que nem o Gabriel acabou de relatar. Você pode ter @1.000. Se o cara não tiver estruturado, não é só, eu digo assim, porque ele não sabe, né? Ele não tem noção. O gado ele está perdendo. Agora então eu vou comprar um monte de ração, que é o que aconteceu numa situação dessas que eu acompanhei. O cara está dando mais de um quilo de ração para animais a pasto para não morrer de fome. Ele está pagando arrendamento e está pagando caro, entendeu? Não é, eu falo assim, animal precisa de pasto. Se fosse uma estratégia bem definida, o cara poderia dar ração, não tem problema. Só que ele está dando ração sem ter pasto. Né? Então, assim, são coisas que se invertem em algumas situações. Então, no meu entender, a gente... O Gabriel falou do calcário e realmente é o básico. Vai falar de calcário aqui, o pessoal não... Aqui, em qualquer outro lugar. O pessoal... não funciona, não dá aquela resposta bonita, né? Às vezes, que nem o nitrogênio, né? Mas é a principal. Muito remédio a gente toma e não, né, não aparece, não evidencia tão rápido assim. É uma coisa a longo prazo. E tem gente que não tem essa percepção, né? Mas, pode falar, Gabriel. Não, pode falar você, eu só concordo com a Marilda. Só. É isso, né? E aí vem... eu e o Gabriel, a gente já comentou sobre isso, né? A seca, a chuva, qualquer intempérie, todo ano, salvo um mês, 2 para lá, uns dias para cá, o ano ele acontece basicamente da mesma forma, né? Pode ser que agora com esses eventos climáticos excessivos ou mais extremos, a gente tem um pouquinho de mudança, mas entenda-se, eu acho que aquela pessoa que já se ela estivesse melhor preparada, para ela seria um ruído menor, né? Então, todo ano tem seca, todo ano tem chuva, todo ano eu preciso matar X caminhão de boi, X arroz por hectare, quer dizer, para quem sabe, né? Então, assim, e o produtor, né, a pessoa ali que está tomando a decisão, o tomador de decisão, ele não coloca isso, não cai no... a gente fala muito, estou aprendendo isso muito com a parte SG, né, e algumas outras coisas que a gente está fazendo, a gestão de risco, né? Não entra na conta dele isso, e o produtor, para ele, isso aí é coisa de... Não, na minha fazenda não cabe isso. Não, cabe isso para sua casa, cabe isso para a sua viagem que você vai fazer no final de ano, cabe isso para qualquer coisa, você tem que ter uma gestão
em cima daquilo que pode ter um risco, pode ter um benefício, mas enfim, você pode pesar as variáveis, né? Então, como a gente sofre nisso, né? Em ter que convencer ele sobre isso, né? Esse convencimento a gente, né, falava há pouco, é um pouco difícil, né? A gente tem alguns, né, esbarramentos aí que a gente sofre que não poderia, né? Porque o tema é como levar para frente, né? A gente nunca tenta levar para trás, então a gente tem essas barreiras que não são só climáticas, fisiológicas, são comportamentais também, né? E aí às vezes a gente pensa assim, né? Que o pequeno, normalmente é curioso isso. Já trabalhei com vários tipos de clientes, né? E o cliente que fala que ele é pequeno, né? Ah, não, para o grande dá certo porque ele É grande. é grande e tal. Aí eu te falo assim, né? Você viu aí recente aí a notícia aí da LFPEC, da Green Farm, da Agrícola Resende, da Galaxy. Quebrou, velho. Quebrou. Você entendeu? E aí o grande, quando a gente trabalha com o grande, ele já fala o inverso. Ah, o pequeno é mais fácil, porque ele tem menos gente, é mais fácil dele se deslocar e tal. Cara, as dores são as mesmas para todo mundo. A gente tem que tentar. O que a gente quer no longo prazo é colocar chances a nosso favor. Acertar mais do que errar. Errar a gente vai, bicho. Aí, Fernando, é aquela Não, história assim, ó. Eu falo isso porque a gente trabalha com consultoria. Eu sou consultor. Cara, a gente vai errar, eu vou errar. Mas a gente vai errar o mínimo possível. Não, e a gente vai. E Só se que a você gente vai encontrar um errar, consultor que fala que só acerta, só que a gente desconfia pode desse cara errar aí. dentro. Pode errar dentro de uma assim, mas buscando acertar, porque dentro da técnica, né? Sei lá, já vamos plantar. Dá um exemplo, vamos plantar o capim, aí por um acaso não choveu, sei lá, coisa do tipo, ou projetou que a arroba ia subir, não subiu, os insumos, sei lá, algumas coisas que fogem do nosso controle. Mas eu falo, tem gente que faz, tem, tem os caras que não têm consultor, eles erram coisas mínimas que têm impactos gigantescos, né? Por exemplo, assim, cara, o cara não fazer uma calagem, uma adubação de plantio numa pastagem hoje, ele está fardado a comprometer a sua produção em mais de 50%. Então, assim, é muito. São coisas muito. São erros, no meu ponto de vista, bem amador. O consultor, quando ele erra dentro de uma estratégia que eu acredito que pode errar, né? Dentro de uma estratégia que ele pensa que ele projetou. Pode dar certo ou não, que aí também depende de outros fatores. Eu falei, clima, quem está executando, que eu já cheguei fazendo. Eu falei, cara, tem que fazer tal dia. Aí o cara parou o trator, em vez de fazer adubação, foi o dono da fazenda falou que era para o cara catar lixia lá no pomar dele com a concha do trator e adubar ia ser depois. Aí depois ficou 30 dias sem chover. E aí? Aí não adubou o pasto, ele só chupou a lixia dele. Então, assim, entende? É o tipo de coisa que eu falo assim, dentro da consultoria, que o Gabriel falou, claro que já a gente erra, mas eu falo assim, erra dentro do planejamento. Puta, quem ia garantir que ia ficar 30 dias sem chover? Aí você já joga 30 dias o seu planejamento para frente. Isso na pecuária, eu não sei se tem estudos, mas na agricultura eu sei que tem. Cada dia que você demora para você plantar dentro da época correta, é tantos sacos que você perde lá na frente. tem uma correlação, né? Essa correlação a gente consegue fazer na pecuária, né? Só que existe alguma. A pessoa fala, mas e o ganho compensatório, e isso e aquilo, mas a gente consegue fazer isso, né? Tipo assim, um pasto. Qual é a eficiência? Eu já vi pessoas. Tem como a gente computar isso, né? Qual é a perda econômica que a gente tem se a gente deixa o gado rodar num rotacionado comendo pasto passado? Você perde desempenho. Uhum. Aí aquela história, é relativamente fácil computar isso, né?
é 100 gramas por boi por dia, tal. Você faz essa conta, fica uma coisa monstruosa, né? Só que como isso é longuíssimo prazo, assim, num prazo maior que a soja, 2 dias por boi representa quanto na vida dele vamos colocar um boi de 3 anos aí, de 1.000 dias, né? Sim. É 0,00 qualquer coisa, entendeu? Então é por isso que demora a pessoa sentir o impacto daquela decisão dele, porque isso se dilui ao longo do tempo. Mas isso não quer dizer que não está tendo impacto. É só que você não está percebendo. E aí aquela história. Já pensou se a gente convertesse tudo esse impacto negativo em impacto neutro, como falou o Fernando, ou um impacto positivo? O ganho que isso não Sim. traz, cara. Que daí, aqueles 2 dias que você perdeu, você vai ter que compensar com 2 dias de ganho. Então se tornou 4. Entendeu? Eu lembro muito isso do mercado, né? Quando eu fazia trade, né? Quando todo mundo, assim, quando todo mundo cai, você cai menos, e quando todo mundo sobe, você sobe ou igual ou próximo à média, né? Porque então assim você consegue. Porque o segredo você tá com o consultor junto, ele não vai, assim, ele não vai fazer chover, ele não vai fazer seu boi engordar 200 gramas a mais porque ele tá lá ou não, mas ele vai estar junto ali. E o Gabriel falou, a gente pode errar, mas assim, Gabriel, geralmente você vai errar em coisas diferentes, né? Quando você está, né, junto ali na sua técnica, você vai errar em algum fator que você não estava prevendo ou você não tinha sabido, porque e aí tem o teste, né? Quando é teste, ó. Isso aqui já deu certo ali, a probabilidade aqui não é tão alta, mas a gente pode arriscar, sabe, num lote pequeno, numa área menor. Mas no grosso ali, você sabe, Gabriel, como você chega na fazenda, quais são os parâmetros que está errado ou não, porque você já tem, né, uma técnica e essa técnica já foi aplicada em vários clientes. Então, teoricamente, o que é errado em um vai ser errado em todos, em alguns casos, né? Em Vou alguns dar um fatores. exemplo para vocês. Plantei 10 anos de milho na minha vida, né, num cliente. Plantar milho e silagem é a coisa mais, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Fui plantar lá no cliente Miranda, carneiro entrou com meu milho, maritaca, não choveu, deu fungo na espiga. Cara, a espiga demorou para colher, porque não tinha máquina de colher de balagem, demorou, caiu no chão. Deu Tudo merda. aconteceu. Hoje o dono da fazenda fala para mim assim: você não nem me fale plantar nada aqui que eu vou te mandar embora. Né? Ele fala brincando. Vou te mandar. Então, tipo assim, era uma área pequena, mas, cara, toda fazenda que eu dei consultoria funcionou. Lá não funcionou. É que eu tô te, o problema que eu falo do errar é que assim, fazendo tudo certo, pode dar errado. Pode dar errado. E fazendo tudo errado, pode dar certo. Vai dar errado. Mas pode dar certo, entendeu? Sim. Mas como a consultoria, alguém te ajudando, a probabilidade do erro é muito menor. E porventura, se ele aconteça, o impacto vai ser menor ou a retomada vai ser mais rápida, entendeu? O Gabriel. Não, só um só parâmetro, marido. Não, mas não pode falar. Porque só para. Hoje eu vejo que as consultorias, mais pecuárias principalmente, estão mudando um pouco, que é a questão. Antigamente, o consultor na fazenda a cada 3 meses, às vezes não tinha muito acesso ao telefone, a vídeo, foto, estava acontecendo na fazenda. Então, era uma tragédia, né? Eu falo assim, às vezes o cara ia lá e os caras passou o que tinha que fazer e o cara não fez, né? E ia jogando para frente. Só que assim, você pensa, você vai na fazenda cada 3 meses. Você vai 2 na época das águas e 2 na época da seca, às vezes. Cara, tipo, se o cara você vai numa visita da época das águas, ó, tem que adubar o pasto. O cara não aduba. Chega na outra, se o cara não adubou, já tá na época da seca, já não tem mais o que fazer. Perdeu 6 meses de adubação, por exemplo. Plantio, reforma, sei lá. Então, hoje, eu falo na consultoria pecuária, eu acredito que esse modelo também seja do Gabriel, do atendimento praticamente ali semanal, via WhatsApp, enfim, via telefone. Isso hoje está muito mais fácil você deixar que
que um erro, por exemplo, se prolongue por muito tempo, né? Também. Você tem esse controle que, opa, ó, aconteceu tal coisa, o que nós fazemos, que o Fernando falou? Vamos resolver isso agora. Já dá para resolver. Não esperar daqui 3 meses o cara te falar, ó, puta, eu nem comecei a mexer na terra porque quebrou o arado aqui, sabe? Tipo de coisa que era fácil de solucionar. O Gabriel, me veja uma opinião sua, né, falando do erro, né, e falando, né, que eu cresci ouvindo que a pecuária ninguém quebra, né, que é uma atividade que ela relativiza muito o erro e a perda, né? Mas hoje, assim, o perfil que eu estou vendo, tá? E você confirma ou não, com as propriedades menores, as margens mais apertadas, né? Várias situações aí que estão levando, né, esse produtor que ou ele não é nativo dali, ou ele recebeu aquilo, ou dividiu com muita gente. Então, assim, eu vejo essa pessoa hoje, né, na minha percepção, um pouco mais exposta, né, a essas intempéries que antes não tinha. Porque antes, meu boy, eu tinha 10 mil, 10 mil hectares, 1.000 hectares, 5 mil hectares, sabe? Aquele ritmo era um fluxo que nunca ia se perdendo, né? Eu podia ser menos eficiente, mas ele ia se autoalimentando. E hoje eu vejo que tem gente que já compra um lote já pensando numa conta, tem gente que já tem uma gestão da propriedade ali a depender da sua vida, né? Assim, de seu sustento. Então, não está sendo tão bem assim, né? Essa realidade hoje, Gabriel. O que você acha? Qual é a sua percepção? O que a gente percebe, e aí tem vários estudos aí já que mostram isso já faz muito tempo, Fernando, que as margens se apertam, né, ao longo do tempo nas atividades. E a pecuária não é uma atividade que está livre disso também, né? E aí o cenário econômico, o externo, ele impacta muito e a pessoa não percebe, né? O grande lance que acaba acontecendo é que, por que a gente percebe que na soja, ou no milho, ou na cana, ou em outras atividades agropecuárias também, a pessoa fala assim, quebra, né? É porque o nível de alavancagem é maior. E dentro da pecuária, o nível de alavancagem é um pouco menor. A pessoa vai quebrando um pouquinho todo ano. Uhum. Só que a grande questão que a gente vê é a história do sapo na panela, né? Se você pegar a panela quente e jogar um sapo, ele pula fora, né? Mas se você Sim. colocar o sapo e for esquentando a água, ele morre queimado e não percebe. Que é o que está acontecendo ao longo do tempo na pecuária. O cara vai se dar conta que ele está quebrado depois que ele não consegue mais. Normalmente é trocar de caminhonete, normalmente é não fazer uma viagem por ano com a família, sabe? E aí, o que vai acontecendo, que você comentou, é que ele vai resolvendo esse problema usando do patrimônio para viver a vida, entendeu? Então, assim, e aí a gente, veja se isso faz sentido para você. A gente tinha o bisavô, que tinha 10 fazendas. Aí os avós, cada um ficou com uma. Grande, aqueles monstros de fazenda, 25 mil hectares. Aí o meu pai tem uma de 5, que já foi vendida a metade. Uhum. E hoje nós estamos com 2,5. É bastante área, bicho. É chão pra caramba. Sim. Dá para fazer uma renda muito boa com 2.500 hectares. Você coloca aí na pecuária, para você não fazer muita força, R$ 500 por hectare, faz a conta líquido, tá? Faz a conta quanto é que sobra. É grana, cara. É um bom dinheiro. Vai dar o quê? 5 milhões? 6 milhões? Acho que por aí, eu acho. Por aí, né? Porque se fosse... por aí. Então, o que a gente vê é que dá para fazer um bom dinheiro. Só que precisa ter gestão disso. Dá tempo ainda. O problema é quando você chegar lá num ponto que você já tem que vender desses 2.500 hectares, a metade de novo, para conseguir bancar as contas. E aí, quando você pensar que não, aquelas fazendas enormes dos bisavós, para os bisnetos, para os tataranetos, já não sobrou uma chácara, sabe? Esse é o quebrar da pecuária. Gasta bastante tempo. Uhum. Até ele fazer igual
empresário urbano, ele vai demorar gerações, né? Possivelmente, né? Ah, não tem mal o que vender, eu vendi tudo que eu tinha. Agora o que que eu faço, né? Mas isso é por uma característica da pecuária. A alavancagem financeira dela é muito baixa. Só que aí, isso é um benefício para a gente falando assim, em dilapidação de patrimônio, né? Só que o inverso é verdadeiro. Então, numa baixa alavancagem, quando a gente está ganhando dinheiro, você não ganha tanto, assim, proporcionalmente como outras atividades. Por isso que a soja é aquela história. O cara, quando ganha, ganha bastante, porque está alavancado, ele vai ganhar bastante. Mas quando quebra também, quando dá a baixa, ele perde bastante dinheiro, porque ele está alavancado. Bastante. Só que hoje em dia, cara, aquilo que eu falo isso às vezes do pessoal assim, né? No tempo que tudo era mato aqui, tudo era mato, né? Em 72, não tinha opção, acesso à bolsa era um negócio muito difícil, a gente não tinha várias ferramentas que a gente já encontra hoje em dia. O Amarildo estava relatando para a gente que tem clientes dele que mandam mensagem para ele lá de Minas, olha, eu tô com um capim assim, 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 se eu fizer uma silagem assada, o que que eu uso e tal. Cara, se fosse não vamos muito longe, não. Do tempo que a gente era criança, não tinha esse tipo de coisa. Mensagem, smartphone, esses bagulho aqui, não tinha. Então, assim, hoje a gente tem muita ferramenta boa, que dá para fazer muita coisa. Entendeu? Só que a gente tem que usar elas a nosso favor. Exatamente. Não, mas eu acho que é bem por aí a nossa fala de hoje, né? Deixar uma próxima uma curiosidade para o pessoal, né? Que a gente vai falar. Eu acho que a próxima seria interessante falar sobre essa questão. Quem sabe já chegou aos R$ 400, né? Na próxima live, né? Então, não, vamos... tá olhando aqui, Amarildo. Hoje ela tá na B3, né? Tá batendo 315. Hoje. Então. O máximo dela hoje foi 315,25. Entendi. Então, a nossa próxima live, sei lá, pode ser que esteja 400. Já ouvi alguns indicativos em relação a isso. Então, a gente vai trazer essas informações. E qual que é o impacto disso também? Porque a gente está sempre... Esse é o problema. O Gabriel fala muito bem sobre isso. O cara está olhando só aqui, ó, o ônus, né? Mas será que não vai aumentar o preço de fertilizante, preço de insumo, né? Qual que vai ficar a margem com o preço lá em cima também, né? Perfeito. Em relação à questão do bezerro, né? A troca, né? Então, assim, tudo isso a gente tem... Eu falo, alguém, em algum momento, as coisas sobem, mas tudo sobe. Então, eu acredito que pode ser que tenha impacto. Não sei se vai ser... Qual que vai ser essa proporção aí. Mas beleza, Marido. gente. Oi. Não, deixa eu só falar, marido, ó, do Enaturma, ó, quem tem um consultor, qualquer seja, o Marildo, até o Gabriel, eu não é muito a minha praia a produção hoje, porque eu tô cansado já. Mas quem tem um consultor, marido, o preço físico, pouco importa. Assim, sim, vamos ser bem sinceros, pouco importa. Não importa, porque, assim, mas... Não, pouco importa, assim, se eu tô com o meu custo alinhado, se eu tô com a produção todo certinho, eu vou ganhar mais dinheiro com um preço mais alto. Mas assim, se ele tiver caindo ou mais baixo, eu vou estar ganhando dinheiro, porque eu fiz uma projeção, enfim. Mas é um pouco midiático, mas realmente, se eu sei quanto eu posso investir, minha capacidade de desembolso, tudo isso, ok, eu vou estar, né, igual eu falei, em alguns cenários empate é lucro, né? Então, assim, sim. Mas se eu não tiver organizado, não adianta eu ter um @1.000, é fato, né? Dá para perder dinheiro com um arroba de R$1.000? Com certeza. Com certeza dá. O Gabriel consegue fazer projeções, inclusive. Então pronto. A gente vai falar sobre isso na próxima live, porque realmente não é porque é minha área, não, mas eu falo assim, estava tendo uma reunião com o cliente sábado e ele mesmo chegou nessa conclusão, que falou assim, ele falou, o termo que ele usou, se eu não fazer verde, não adianta. O cara gasta não sei quantos mil com silagem, com feno, com pré-secado por mês, que é coisa de doido, sabe? Você fala assim, não dá para tentar. Então, dá para perder sim dinheiro. Não importa o preço da roupa, não. Contrate o Gabriel ou o Amarildo. Pronto. Estamos aí. É isso. Fernando, Gabriel. Muito obrigado.
E na Resto próxima de semana a gente vai se encontrando. Fechou. abraço. Valeu. Tchau, Falou. tchau.